Oi, gente, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de fazer esse vídeo porque eu sei que é um vídeo que muita gente estava ansioso para ter. Sei bem, é uma pergunta, são muitas perguntas na verdade, tudo que englobou essa minha fase, né? Esse meu período da França, ele é muito requisitado em quase todos os momentos, quase todas as perguntas que eu recebo, tanto como foi meu processo, também como foi a minha estadia na França, questão de bolsa, enfim, tantas e tantas outras coisas. E eu confesso pra vocês que eu adiei muito fazer esse vídeo, eu podia ter feito esse vídeo há um tempo, né? Mesmo tendo acabado de parir, porque eu me sinto quase puérpera, gente, não é sacanagem. Eu, lógico que, né, devido às proporções, mas parir um livro, uma tese no mundo, é uma coisa muito, não sei, pelo menos pra mim é muito emblemática, assim, sabe? Tanto é que eu lembro quando eu entrego pros professores, que aqui na França a gente tem o costume de quase deixar no bureau, enfim, né? Na porta de cada um, às vezes na casa de cada um. No Brasil, não sei ao certo se é assim, acho que a gente deixa mais na faculdade. Eu lembro que eu deixei na porta das pessoas que eu precisava deixar e me veio assim uma coisa de hormônio, de tipo assim, muito louca, tipo, muito maluca. E agora que passou e eu defendi, enfim, eu tô tendo outras crises também. E muitas crises identitárias também, né? Essa coisa de ter sido um rio que sempre andou com outro rio no lado do mestrado por 2 anos. Eu olhava, né, na minha paralela, sempre tinha outro rio ali correndo. E eu sempre me entendi enquanto mestranda nesse gerúndio, né, infinito, mestranda. E agora eu sou mestra. Ponto. O que eu faço com isso? Várias questões. E várias questões positivas e negativas também que me vieram com esse período na França. Tanto é que não é brincadeira quando eu digo que eu tô aqui agora em outro local, meio que no sentido de silêncio, de cura, porque a França em muitos momentos me machucou demasiado. Quem lê a minha newsletter já tá sabendo disso há muito tempo, que é meu amigo pessoal também. E como eu não consigo mentir, esse vídeo vai ser um vídeo muito sincero, eu acho. Muito por isso que eu acho que eu posterguei também. Enfim, tem alguns assuntos aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram sobre o que vocês queriam saber sobre essa temporada em Paris e sobre o mestrado. Eu vou aqui, né, tentar responder ao máximo todas. Mas agora eu acho que eu tô numa posição de conseguir ver as coisas com mais calma, com mais clareza, coisa que talvez há um tempo atrás eu não veria. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas e às respostas. Quand je vais dans Paris, je prends jamais la voiture, mais pour faire des trucs. Bom, gente, a primeira pergunta, segura essa míope, meu Deus. Como foi o processo seletivo, Bia? É igual pro doutorado também? Ótima pergunta. Bom, vamos lá. O meu primeiro ano de mestrado, que foi 2023, né? Eu fiquei 2023, 2024. É isso? É. Ih, meu Deus, já começou a confusão. Não, eu tinha 23 anos, então foi 2022 até 2024, foi meu período de mestrado. No meu primeiro ano, eu venho enquanto brasileira. Eu era apenas uma rapariga latino-americana com meu passaporte brasileiro. Todo o meu processo eu fiz pelo Campus France Brasil, que é justamente essa instituição que leva estudantes brasileiros que têm intenção de estudar na França. Campus France existe, né, em muitos e muitos países, mas no Brasil eles são responsáveis pela gente, estudantes brasileiros. Por exemplo, hoje sou portuguesa e brasileira, eu poderia ter feito isso tanto pelas vias de europeia, tanto pelas vias de brasileira, mas na época, 2022, eu era apenas brasileira. E aí eu fiz tudo pelo Campus France, então meu processo seletivo foi com eles. E eu sei que para o mestrado e para o doutorado, e até para a graduação mesmo, enfim, outros projetos de intercâmbio, eles dão todo esse auxílio. Então é muito legal, muito interessante. Eu vou contar um pouquinho mais sobre o processo ao longo das outras perguntas, mas no primeiro momento foi isso, tá? Eu fiz pelo Campus France todo o meu processo seletivo. Qual é o nível de francês que é necessário para o mestrado ou doutorado? Ótima pergunta também. Para quem ainda não conhece, para quem não está muito habituado, né, com o quadro europeu de linguagem, a gente vai ter do A1, A2, até o C1, C2.
A1, A2 são os níveis mais elementares, mais básicos, né? Mais rudimentares de quem consegue falar um merci, um au revoir, um bonjour, um croissant, um chocolat chaud, enfim, consegue ter algumas frasezinhas e consegue pedir um cafezinho, né? Onde está o toalete, enfim. E a gente vai crescendo pro B1, pro B2, quando você já consegue criar ali algumas linhas de pensamento maiores, uma conversa maior, até chegar ao C2, que seria essa fluência infinita e máxima, maravilhosa, que no caso nem eu atingi, tá? Já vou aqui dando um spoiler. Mas para o mestrado, na maioria das faculdades, eles vão te exigir o B2 e algumas o C1. Para o doutorado, eu já imagino que seja C1 para frente, né? Mas aí eu já não tenho certeza. Na via das dúvidas, né, você já faz o C1 mesmo. A gente conhece dois exames que se chamam o DELF e o DALF. O DELF cobre até o B2 e a partir do C1 já é o DALF, que é um outro exame de proficiência na língua, que nem tem o IELTS, o TOEFL para a galera que já fez de inglês, esse seria o do francês, DELF e DALF. Você faz mentoria? Cheguei aqui no perfil ontem. Ah, seja bem-vindo, Léo! Eu nunca fiz mentoria, mas super estaria aberta a papos e papear. E chega aqui no meu e-mail que a gente pode conversar um pouco mais, que aí eu vou, né, já traz o chazinho, eu consigo ter uma noção do que você procura, das suas experiências, enfim, como eu posso agregar nessa sua jornada. Como foi o processo para a mudança para a França? Meu Deus, como foi o processo, gente? Uma loucura completa, né? Porque é isso. Por mais que eu tentei, eu queria muito, fazia parte dos meus 3 desejos lá em 2021, quando eu tento esse mestrado. Foi uma coisa que, né, quase, quando eu brinco, gente, que realmente o mestrado foi parir alguma coisa no mundo, é porque teve uma gestação imensa, só da ideia, só de chegar na França, né, tantas coisas que eu aprendi nesses 2 anos em termos de amadurecimento, de responsabilidade, enfim. É um processo muito gigante, mas o processo de mudança, basicamente, se deu quando eu entendi que eu tinha passado, né, eu tentei, no Campus França, para o mestrado, você pode tentar 7 faculdades, e para o doutorado você pode tentar até 5 faculdades, pelo menos era assim em 2022, quando eu vou para a França. E aí, menina, eu tinha 23 aninhos, passei, escolhi a que eu mais queria, conversei com os meus pais, falei, pai, mãe, tô indo, isso foi em março, e em setembro eu já estava em Paris. Então, esse processo, eu acho que eu vou destrinchando um pouquinho mais sobre ele ao longo das outras perguntas também, porque essa pergunta é um pouco mais abrangente. Havia outra opção senão a França? Ótima e excelente pergunta. Até porque, né, eu estudo América Latina na França, vai entender. Então, é lógico que tinham muitas opções. Bom, basicamente, ai, gente, eu tô tão feliz que parece que na França eu tô até sorrindo mais. Existe uma áurea meio diferente no meu sorriso, na minha voz, no meu... Não sei se vocês repararam uma mudança. Se reparou, pode responder aqui, porque eu reparo só de olhar nessa câmera, é muito louco. Enfim, voltando. Havia outra opção, senão a França? Então, lá em 2021, isso é uma coisa um pouco mais pessoal, mas eu posso abrir aqui pra vocês. Eu vivi a pandemia e, assim como a maioria das pessoas, né, estava extremamente infeliz, em estado, né, de caos completo. E eu sou uma pessoa muito visual, né, para tudo na vida. Eu gosto muito de adorno, gosto muito de enfeitar e de colorir. Para mim, se não tem um título, não tem uma cor, não tem um visual, ainda não faz sentido para mim, né? Preciso nomear coisas. E aí eu lembro que eu tava vivendo numa empresa que eu não queria trabalhar, e na casa dos meus pais, e aquele estresse de pandemia normal, quer dizer, anormal, né? Eu lembro que existia um túnel. Na minha cabeça, eu visualizava isso, a pandemia enquanto um túnel. E depois do túnel, logicamente, vinha a luz. Só que eu precisava desenhar exatamente o que eu queria naquela luz, né? O que eu procurava. E aí era como se eu tivesse 3 desejos. Eu botei na minha cabeça isso, assim, Bia, se você tivesse 3 desejos por pós-pandemia, o que você gostaria de realizar? E nesses 3 desejos estavam escritos
saí da casa dos meus pais, que eu queria muito ter uma experiência, né, enfim, pela primeira vez morar fora da casa dos meus pais. O segundo envolvia o mestrado acadêmico, que eu sempre soube que eu não queria fazer uma pós, eu queria fazer um mestrado acadêmico, né, visando academia, enfim, visando licenciatura, visando dar aulas, visando ser professorinha. Então, queria muito, e de preferência em antropologia, e queria ter uma experiência afora Rio de Janeiro, porque eu sou natural do Rio de Janeiro, carioquíssima. Então, esses eram os meus 3 desejos. Quando eu penso em fazer um mestrado fora do Rio, eu pensei em várias outras propostas. Eu pensei em São Paulo, eu pensei em Recife, pensei em Rio, mas assim, um Rio um pouco mais longe. Mas aí eu fui parando na França, por muitos motivos, mas a maioria deles era realmente a questão da antropologia, porque a que eu conhecia da minha faculdade no Rio eu fiz comunicação, tá, gente? Só para lembrar, eu fiz comunicação social, vamos lá, eu fiz a gatinha gosta de estudar. Eu fiz jornalismo e depois eu fiz publicidade. Só que eu fiz um domínio adicional, que é como se fosse um minor, na PUC, em antropologia. Me apaixonei perdidamente, falei, nossa senhora, isso aqui é maravilhoso, quero fazer um mestrado sobre isso. Tive professores muito gentis e que, assim, realmente me acolheram na disciplina. Conversei muito com eles, inclusive, porque eu tinha feito uma graduação em comunicação, eu estava meio que mudando para antropologia, para ciências sociais, né, vindo da comunicação social. E eles foram super receptivos, assim, falando que lógico que existia campo, lógico que existia espaço para eu poder visar, né, esse novo objetivo, e foram muito receptivos, assim, realmente mudaram muito onde eu tô hoje, né. Então, existiam muitas opções, senão França, mas acabou que, como eu estudava muito escola sociológica francesa na PUC e na USP depois, posteriormente, também estudei muita França, acho que no Brasil a gente dá muita ênfase à França, né, várias vezes nas ciências sociais, e o mundo todo, né? Mas enfim, eu só conhecia a França, eu não conhecia, por exemplo, a antropologia estadunidense ou a antropologia tipo Cultural Studies, né? Eu conhecia a antropologia Lévi-Strauss ali e pronto. Então eu fui na França quando eu consegui uma chance internacional. Como é que foi o processo para fazer ele em Paris? Ele, no caso, né, o nosso querido mestrado. Se inscreveu em algum processo da faculdade? Então, essa pergunta tem relação com a primeira pergunta, né? Que eu fiz tudo pelo Campus France. Então, basicamente, o que você precisa para participar do Campus France, concorrer a essas vagas, você precisa de currículo, diploma, histórico escolar, histórico universitário, cartas de motivação, porque aqui, tanto nos Estados Unidos, norte global, né, prioriza muito essa questão, né, do seu grande objetivo de vida e tudo mais. Então, eles priorizam bastante essa questão da carta de motivação, carta de recomendação, quanto mais também é muito bem-vindo. O próprio projeto do mestrado, doutorado, enfim, são só alguns dos documentos que você precisa lá no Campus France. Então, esse foi um pouco do processo que eu fiz para passar para a faculdade que eu acabei escolhendo, que foi a Sorbonne Nouvelle, que eu tentei 7 faculdades e passei para 5. Então, graças a Deus, não é mesmo? Da faculdade diretamente, eu vou pelo Campus France e aí eu passo pela faculdade. Mas é apenas um intermediário, né? Um mediador que no meu caso ajudou muitíssimo, porque se eu fosse bater em uma, ia ficar mais difícil. Por mais que é um processo muito difícil e cansativo mesmo assim. Mas é diferente, você tem uma plataforma que reúne todas essas faculdades, né? Como eu já havia falado, eu fui em um primeiro momento como brasileira pelo Campus France Brasil e depois eu entrei no meu segundo ano de mestrado, no meu M2, que a gente vai chamar aqui, né, M1 e M2, como europeia, que eu já tinha cidadania portuguesa, mas eu fui tirar ela faz pouquíssimo tempo. Então eu sei muito mais sobre o percurso brasileiro do que o percurso europeu. Oiê, fala um pouco mais sobre a sua pesquisa. Também estou pensando em fazer um mestrado. Bom, gente, aí que vem a história um pouquinho mais difícil, que eu nem sei até que ponto eu vou me abrir aqui, porque eu ainda não planejei um roteiro específico, mas a questão, né, da minha pesquisa. Em primeiro momento, quando eu parto para a França, a minha grande vontade de estudar era as nossas, tipo assim, as minhas, as suas, as brasileiras, né? Eu queria muito estudar a mulher brasileira nesse contexto de norte global, sendo ele Estados Unidos, sendo ele Europa, enfim, que a gente é muito visto enquanto essa mulher latina, né? Quando a gente vai preencher qualquer coisa no hotel, no hostel, enfim.
a gente é sempre visto enquanto latina. No caso dos Estados Unidos, particularmente, é muito interessante, porque o brasileiro, ele entra no outros, ele não é latino, porque quando você vê os países que engloba a América Latina, para eles, o Brasil às vezes nem tá lá. Então, assim, você é considerada meio, tipo assim, cucaracha, né? Pero no mucho, porque não fala espanhol, porque a gente vai pra Argentina e fica falando inglês, a gente não sabe falar espanhol, a gente não tem o mesmo acervo, né? Audiovisual que as pessoas da América Latina às vezes compartilham por causa justamente dessa língua que é comum, que pra gente, o Brasil é um país continental, ilha, no meio da América Latina, enfim, mas assim, isso dava muito pano para manga, no sentido dessa sexualização da mulher latina barra brasileira, brasilatina, tantas mulheres brancas, pardas ou pretas que teriam ali vários recortes de acordo com idade, de acordo com raça, enfim. Queria muito estudar isso. Vim para cá por causa disso, passei nesse projeto, né? O projeto que eu fiz foi isso. E aí sim que eu chego aqui na minha primeira reunião de mestrado, que a gente chama aqui de rendezvous, que é encontro, reunião, enfim, com a minha ex-orientadora, que era simplesmente a diretora, né, da porra toda da Sorbonne. Ela falou que era muito bacana, muito maravilhoso esse seu projeto, muito parabéns, tudo de bom. Mas você não vai poder fazer. E eu fiquei, ué, mas como assim eu não posso fazer? Falou, pois é, você não pode fazer porque você é o seu sujeito e você é o seu objeto. Que aqui eu vinha descobrir na França que tem uma ideia super ainda um pouco colonial, esse meio século XIX, de tipo sujeito e objeto. Então eu, enquanto brasileira, não poderia me autoestudar, porque eu estaria fazendo, né, uma festa do pijama com as minhas amiguinhas. E aí foi muito chocante para mim e escutar tudo isso, né? Na minha primeira reunião tinham outras pessoas presentes nessa sala, francesas, eu era a única ali um pouco, né, não francesa naquele contexto, e foi muito difícil para mim, gente, eu não vou mentir não. Nesse dia eu lembro que eu entrei assim no metrô e eu pensei em voltar pro Brasil, por um segundo que seja, eu pensei em não dar procedimento à França, no sentido de que era isso que eu queria estudar. Até porque envolvia muito que eu era também. Então, era como se eu estivesse apagando uma coisa muito gigante que para mim fazia muito sentido e que eu queria muito ter feito. E eu não consegui. Então, chorei muito no box, chorei no metrô, como se fosse perdendo um filho mesmo, sabe? Que você ali gestou por um tempo na sua cabeça, que você imaginou, que você criou coisas, expectativas, pisciana, imagina. E não rolou nada disso. E eu tinha um mês para mudar completamente a minha pesquisa. E foi aí que eu, trabalhando em restaurante, em Paris, né? Nos primeiros meses eu trabalhei em restaurante, eu falei, gente, que engraçado isso. Quando você trabalhava dentro da cozinha, que foi o meu caso, você acabava percebendo que as pessoas que trabalhavam dentro da cozinha, em Paris, quase todos os restaurantes, não são franceses que trabalham. Quem trabalha francês está no salão, mas quem trabalha dentro da cozinha é tudo imigrante. Na minha cozinha, por exemplo, era cubano, paquistanês, cubano era o sous-chef, o chefe era francês, o chefe geralmente vai ser francês, mas a partir do sous-chef para baixo já começa a galera imigrante. E paquistanês, indiano, brasileira, português, enfim, tinha de um tudo ali, só homens e eu a única mulher. Outra experiência gigantesca que eu tive. Mas eu falei, quer saber? Eu quero falar sobre migração ainda, porque era um grande tema para mim que eu não abriria mão. Não abro mão de falar de Brasil, mas agora eu quero falar de alimentação, porque eu achei isso aqui muito interessante. E a França é um puta país também nesse sentido, né, da gente se alimentar muito bem, de ter muitas e muitas e muitas políticas anti-desperdício. Então, todo o excedente de supermercado, de feira, de alguns restaurantes vão para centros, né, para startups que sejam, e são redistribuídos para estudantes e para imigrantes que não têm esse acesso a comida básica na França, que é muito cara, principalmente em Paris. Eu mesmo já me beneficiei várias vezes dessas feiras, como Linké, Coop Solidaire, enfim. É muito incrível, todas essas políticas anti-gaspillage, que é o anti-desperdício francês. Então, eu fiquei muito imbuída desse sentimento de alimentação, de querer falar sobre comida. E aí eu tinha passado para fazer um intercâmbio na USP, porque sim, a brasileira vai para a Europa e quer fazer um intercâmbio aonde?
no Brasil, porque eu sempre quis estudar na USP, sempre achei, enfim, né, sempre quis ter a experiência de um ensino de excelência no meu próprio país. E aí eu já estava adoecendo um pouco, né, ficando um ano direto na França. Falei, não vou aguentar, vou fazer um intercâmbio. Aproveitei que eu estaria em São Paulo para fazer o meu campo etnográfico, porque eu, enquanto antropóloga, não de gabinete, a gente sai para fazer campo, né? E aí que eu estava em São Paulo, eu pesquisei qual era a maior, hoje em dia na cidade de São Paulo, qual é o maior grupo de imigrantes que a gente encontra na cidade. Eu encontrei os bolivianos. E os bolivianos, eu fui, né, cada vez mais que eu pesquisava, eu ficava muito admirada, assim, pelas comidas. Tanto pela Feira Coimbra, tanto pela Feira Cantuta, tanto pelas alacitas, tanto por várias coisas que entraram depois da minha pesquisa sobre essa importância da alimentação e da comida nos atos, nos rituais, na verdade, culturais de imigrantes bolivianos, andinos em São Paulo. Esse foi a minha pesquisa. Dei uma volta, uma novela do cacete, mas é muito difícil explicar essa história sem falar a novela toda. Então, essa é a resposta. Na igrejinha o PG tinha um sabor de maresia. Como fez para migrar da comunicação para a antropologia? Ótima pergunta. Eles estão migrando, basicamente. Mas eu acho que uma coisa que me ampliou muito, assim, né, o paradigma e o panorama, na verdade, foi justamente esse domínio adicional que eu comentei, esse minorzinho que eu tive acesso lá na minha faculdade, que fiz a PUC-Rio, porque lá nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Você pega muitas cadeiras de uma única disciplina, que é o seu major, que é o seu maior, mas aí você depois pode pegar outras, e aí você tem esse ensino mais interdisciplinar, mais completo, né, abrangendo outras áreas do conhecimento e do seu próprio interesse. E foi isso que eu fiz. Eu me interessava muito por comunicação social, bacana, beleza, mas assim, antropologia também, para mim, se comunicava muito. Então, lá eu tive acesso a 8 cadeiras, ganhei um diploma, né, um certificado, e pude ir transitando. E aí eu vi que muitas pessoas faziam o mesmo, enfim. E eu acho que faz muito sentido comunicação e ciências sociais até hoje. Você teve algum tipo de auxílio financeiro, tipo Bolsa Eiffel? Ai, gente, Bolsa Eiffel pra mim é assim, é assunto sensível demais, porque pra você conseguir a Bolsa Eiffel, você precisa estar num ranking específico da faculdade inteira. E a PUC, não sei porquê, eu tinha todos os documentos para essa bolsa e eu precisava só de mais um da faculdade, dizendo que eu tava em local, sei lá, 15º da faculdade inteira no sentido de notas. E ela não tinha esse ranking não existe, pelo menos na PUC-Rio. Eu não tive acesso, então eu não pude concorrer a essa bolsa. Eu fiquei boladíssima. Mas enfim, existem muitas outras bolsas. Como foi a entrevista com o Campus França? Gente, confesso que isso foi em 2022, faz muito, muito tempo. Fiquei muito nervosa, como sempre fico, né, a Maria Mijona. Mas assim, deu tudo certo, gente, muito tranquilo. Eu acho que eles não querem ali empatar nenhuma foda, entendeu? Eles querem que o processo seja cada vez mais interessante, tanto para você, tanto para eles também, né? Do interesse deles que você também vá para lá, porque você é mais um aluno que eles estão ajudando. Isso é justamente o negócio deles, né? Então, não fiquem nervosos. É normal ficar nervoso, principalmente com o francês, enfim. E a gente tem essa coisa de querer se provar demais, mas, assim, falando das contas, eles estão para ajudar a gente, não para atrapalhar. Lembre-se disso. Melhor lugar para morar em Paris. Ai, gente, eu sou muito bairrista, né? Eu sou muito clubista. Pra mim, o melhor lugar em Paris para morar é o 5e, porque foi onde eu morei. Mas eu sei que ninguém gosta. Não é que ninguém gosta, mas primeiro que é muito difícil conseguir residência lá pra morar, né? Apartamento, enfim, deve ser caríssimo. Deve ser, como se eu não soubesse, mas enfim, é porque eu fiz por uma outra via. Mas, assim, eu amo Saint-Quième justamente pelas bibliotecas, pelos cafezinhos, tudo ao redor do Panteão, né? A Sorbonne, olha o ato falho. Ato falho de novo. O Saint-Quième, ele tem um Panteão como essa grande figura, né, do bairro, tipo, todo mundo conhece o Panteão, e aí o Panteão fica no Saint-Quième.
E aí a gente tem o Jardim de Luxemburgo também, mas eu acho que é uma área muito tranquila e tem muito cinema de rua e café e livraria e praça. É bem acadêmico, é bem acadêmico, bem esquerda caviar, bobô, como eles vão dizer, né, bourgeoisie. É muito burguesia de esquerda, tem muita manifestação também na Boulevard Saint-Michel. Mas eu gosto muito, assim. Mas assim, para além do Sanquia, tem vários outros. Tem o 11 que falam que é muito bom também, tem o 18, tem o 20, enfim, esses são os que eu mais conheço. O resto eu confesso que eu não conheço tanto. Conheço muito o 5 e o 6, um pouco do 14, que foi onde eu trabalhei. Mas, enfim, todos os arrondissements em Paris são muito queridos, mesmo. Cada um tem o seu estilinho, assim, e aí, dependendo de quem você é, você vai se encaixando em um mais do que o outro. Qual foi... Isso aqui minha mãe que mandou. Tudo bom, mãe? Bem bacana. Qual foi a situação mais difícil? O que lhe leva a agradecer desse período? Qual foi a situação mais difícil? Muitas situações foram muito difíceis na França, gente. Muitas situações, assim, coisas que eu nem posso dizer aqui no YouTube, porque, enfim, né? Não posso me expor tanto. Mas tiveram muitas coisas ligadas à xenofobia, principalmente, que eu abri um pouquinho mais a fundo na newsletter, porque lá eu me sinto mais confortável. No sentido de me sentir diferente, no sentido de sempre ter pautado muito a minha autoestima na minha capacidade intelectual desde muito nova, sempre ter sido conhecida um pouco com isso. A atenção que eu tinha dos menininhos que eu gostava era porque eu dava, enfim, fazia fichamento antes da prova. Então, assim, quando eu vejo que eu não tô dando conta, como as francesas dão conta, de estudar certas coisas, porque elas estão, né, aquilo ali é a língua mãe delas, elas sabem fazer isso desde que elas cresceram. O ensino francês foi dado a elas desde criança. Eu acabei de entrar nesse rolê faz meses, então é muito injusto eu ficar me comparando, mas eu me comparava horrores. Sem contar que eu acho que o ensino francês, ele é muito falho, ele é literalmente muito baseado nas falhas e nos defeitos, que vão retirando e retirando pontos, e não nos acertos, como é o brasileiro, como eu observo o brasileiro, freire total na veia. Eu acho que, enfim, não existe empatia alguma, né? Pelo menos na minha experiência, no contexto imigrante, quando você está na França, você precisa se adaptar, ninguém vai se adaptar a você. Essa, pra mim, é a regra número 1. E a regra número 2 é que você tem que... Isso foi muito interessante que eu aprendi na França, né? Mas eles valorizam muito a sua liberdade, principalmente a sua liberdade de escolha, ou seja, o seu arbítrio. Se você tá aqui, é porque você quer estar aqui, você não é obrigado a estar aqui. Então, assim, atura, ou surta e vai embora, entendeu? Tipo, atura. Você vai ter um tratamento diferente, por vezes você vai sofrer xenofobia, você vai ser acusada daquilo, você vai ser acusada daquilo outro, você não vai saber se defender, você vai chorar no metrô em vez de chorar na frente da pessoa, que bom. Entendeu? Assim, é muito complexo. Mas ao mesmo tempo, sem querer, né, romantizar sofrimento aqui, você aprende muito. E aí você volta com uma casca, né, mais machucadinha, mas com uma casquinha ali que ninguém, né, poderia te dar caso você não vivesse aquilo. Então é muito importante. Como faz para ganhar bolsa de 100%? É muito difícil? Bom, gente, vamos lá. Um dos outros motivos de eu ter decidido a França, para além de tudo aquilo que eu disse, né, que era essa coisa da escola sociológica francesa, por motivos mesmo de referência bibliográfica que eu tinha nos meus cursos anteriores. Outra coisa que eu achava a França incrível, para além também dessa questão da comida de graça para estudantes, para imigrantes, não sei o que mais, são as facilidades, né, que o governo francês ele dá para os estudantes, principalmente para os menores de 26 anos. Então, são muitas as facilidades, tá? No sentido de aluguel, no sentido de comida, no sentido de eventos culturais, de museu, enfim, você sempre paga menos ou não paga nada, então isso é maravilhoso. Todos vocês que estão vivendo isso, gente, aproveitem até o bagaço, porque, assim, tem prazo de validade e tem condições também, né, para isso, lógico. Mas o ensino também, ele é público. Então, assim, aqui, o que acontece? Quando você é brasileiro, ou no caso, né, um estudante internacional, e você vem para a França, você precisa pagar mais
do que um europeu pagaria. Isso em algumas faculdades, não todas, né? No caso do mestrado, se eu não me engano, eu teria que pagar 3.400, eu vou deixar aqui embaixo bonitinho do mestrado, mas era assim, era uma quantidade assustadora. Assustadora. Eu acho que não dava pra mim, pelo menos, pagar isso, entendeu? E aí eu recorri, nesse primeiro ano que eu vim enquanto brasileira, por uma questão social também, enfim, eu justifiquei, por motivos financeiros, por motivos sociais, que eu não conseguiria pagar esse valor, e eles têm realmente uma cota reservada a pessoas que não podem pagar esse valor, que elas vão pagar o valor que um europeu pagaria, que no caso é 243 euros. Então eu paguei no primeiro ano, eu tive a isenção de taxa, eu paguei 243 euros, e agora no segundo ano que eu entrei como portuguesa, uma cidadã europeia, nem tive que pensar, né, nem tive que piscar, eu paguei como se eu fosse uma europeia. Então, é o máximo de isenção que você vai ter. Não existe bolsa 100%, existe isenção, né, de taxa de matrícula. Consegue trabalhar durante o mestrado? Consegue. Acho que existem muitos e muitos mestrados, né? Existe o mestrado, o profissional, que é justamente voltado para que você tenha essa experiência de estágios e tudo mais durante enfim, enquanto você está exercendo ali as atividades escolares, né, acadêmicas, mas também existe um na França que se chama alternance, que é justamente você fica trabalhando numa empresa por 4 dias na semana e um dia na semana você vai para a faculdade, que funciona para muita gente. No meu caso, eu fiz um mestrado, tiro de senso, assim, acadêmico. Então eram muitas matérias, tem essa diferença também, né? Na França, eu acho que a gente tem 8 matérias, 7 matérias por semestre, enquanto no Brasil você teria 3. Enfim, acaba que se você pensar em horas, realmente dá mais ou menos a mesma coisa, a França ainda sai ganhando, mas assim, só de ser diferentes matérias, diferentes focos, diferentes professores, no meu caso, diferentes línguas, tive muita aula em espanhol, muita aula em francês e uma em inglês, por exemplo. Era um mestrado muito poliglota nesse sentido, que você precisa dar conta de muitas demandas, né? Então não é questão de horas, também questão de horas, mas assim, você tem trabalhinhos, né? De 15 em 15 dias de cada uma dessas 7 matérias, então você vai enlouquecendo um pouco, mas eu sempre me virei, trabalhava no restaurante, trabalhava de babá, trabalhei de tudo, gente, tudo que vocês possam imaginar. E a última pergunta foi do meu amigo Latino Leitura, que falou: compare as infos principais com o doutorado também, se é igual, se muda. Enfim, gente, mudam algumas coisas, por exemplo, essa questão que eu falei, né, isenção de taxa, não sei o que, é muito mais barato para doutorado, por exemplo, e você consegue bolsas que, enfim, variam na média, principalmente para exatas, que eu acho que mais vale a pena você estudar na França. Humanas também vale muito a pena, mas de exatas você consegue bolsas realmente, né, de 3.000 euros, enfim, são bolsas que, ao meu ver, são excelentes, principalmente para o estilo de vida que a Europa e agora em especial a França te dá, no sentido de que a saúde é muito barata, praticamente nada, todas as áreas públicas, né, tanto educação, tanto a saúde, tanto o transporte, você pode pagar uma coisa ou outra, mas assim, é dever do Estado te propor isso tudo. Então não é que nem no Brasil que a gente tem que pagar nossos impostos para a gente depois pagar mais e mais planos de saúde e botar o filho em escola particular, enfim, lá não. Eu, por exemplo, eu era babá de várias crianças que eram riquíssimas, mas assim, escola pública como Cineida, e você olhava que as crianças na rua, tu achava que era, tipo assim, gente tranquila, sabe? Não, era gente, enfim, morrendo de grana. Então, realmente, essa coisa do público, principalmente na França, que é isso depois da pano pra manga para fazer vários e vários vídeos de curiosidade mesmo sobre o país, porque é um país que vai atrás dos seus direitos. E quando esses direitos não estão sendo bem proporcionados à população, é fogo em praça pública. Literalmente, os estudantes não fazem as provas, eles se abstêm, porque eles não... Um dia eu encontrei um amigo meu que ele me falou isso. O meu espírito, ele tá em protesto, ele não consegue, eu precisava fazer uma prova junto com ele, eu fiz a prova normalmente, a professora era venezuelana, então ela abriu essa sessão para os latinos, mas todos os europeus /franceses não foram fazer essa prova, justamente porque o espírito deles estava muito inflamado pela alma do protesto, pelo espírito do protesto.
coisas que não sei se no Brasil eu escutaria com essas palavras, pelo menos, né? Então, realmente existem muitas diferenças culturais super interessantes, principalmente para alguém que faz antropologia. No geral, eu não sei se eu recomendaria a faculdade que eu fiz, mas eu não quero também entrar em muitos detalhes, porque foi um processo muito específico para mim, na cadeira de antropologia, enfim, até hoje eu tô tentando ressignificar algumas coisas que aconteceram comigo, mas de maneira geral eu acho que a França, por mais também que nunca vai se adaptar a você e tenha muita xenofobia, a gente vê vários casos, tanto com a população muçulmana, a população preta, enfim, os imigrantes no geral, né, costumam sofrer bastante, cada vez mais na Europa, mas para estudantes menores de 26 anos, existem muitas e muitas benesses e muitos benefícios que é interessante averiguar e olhar com mais atenção e mais cuidado. De todos os países da Europa que têm dinheiro, eu acho que a França, com certeza, Europa que eu digo, não a nórdica, né, porque eu não sou muito fã, por enquanto. Eu gosto mais dessa Europa, né, mais quentinha, mais latina, se é que eu posso dizer assim, enfim, mediterrânea. Mas a França, entre as latinas, eu acho que é uma das mais frias, né? Também tem essa questão. Enfim, gente, não sei se esse vídeo talvez tenha parte 2, caso você tenha interesse em outras perguntas ou numa consultoria um pouco mais individual, manda um e-mail para mim ou comenta aqui embaixo pra gente, né, estender um pouco mais esse diálogo, porque eu tenho certeza que eu tenho muitas outras coisas para dizer, mas eu acho que por hoje tá bom. Acho que eu falei bastante, 37 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de me seguir, de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você acha que tem interesse, de curtir também, de me seguir em todas as redes sociais. Um beijo!